Agora eu vou falar o que é a Microsoft. A Microsoft é uma empresa de tecnologia fundada em 1935 nos Estados Unidos por Bill Gates e Paul Allen. Foi fundada em Albuquerque, Novo México, porém atualmente a sede da empresa fica em Redmond, Washington. A empresa atua no desenvolvimento de software, dispositivos eletrônicos e outros serviços relacionados à tecnologia, como no desenvolvimento de inteligência artificial e a realidade virtual. A Microsoft é a maior e mais conhecida empresa de desenvolvimento de softwares do mundo. Ela criou diversos softwares, entre eles o sistema operacional Windows, o pacote de aplicativos Office, que por sinal foi por onde esse trabalho está sendo feito, o navegador Edge, além de atuar na área de hardware, vendendo periféricos como mouses, teclados, fones, etc. E também ela é dona da Xbox. Bom dia, eu sou o Fernando e irei falar brevemente sobre alguns produtos da Microsoft, começando por Windows. O Windows é hoje um conglomerado de versões de sistemas operacionais já lançados pela Microsoft, responsáveis por gerir e executar processos em computadores pessoais e empresariais de todo o mundo. Microsoft Office. O Office é um pacote de software que, como o nome descreve, é uma coleção de programas para uso em um escritório. Inclui o editor de texto, planilhas, e-mails, software de apresentação de negócios e muito mais. O Office é um dos produtos mais conhecidos da Microsoft. Lançado no início da década de 90, a ideia era que os softwares mais comuns como Word, Excel e PowerPoint, que já existiam anteriormente, fossem vendidos juntos. E essa proposta deu certo. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo utilizam os aplicativos do pacote Office. E posteriormente, a Microsoft acrescentou mais integrantes, como o Outlook e o Access, e lançou o Office 365, uma resposta para o crescimento da G Suite do Google. Flight Simulator. Considerado um dos maiores simuladores de voo de todos os tempos, a série Flight Simulator também tem a Microsoft como idealizadora. Para se ter uma noção da importância do game para a empresa, o Flight Simulator antecede até mesmo o principal sistema operacional da Microsoft. A primeira versão do jogo foi lançada em 1982 para MS-DOS, 3 anos antes da estreia do Windows, e a versão mais recente saiu em 2020 para elevar o gênero de simuladores a um novo nível. Com tecnologias de captação de mapa e gráficos de última geração, o jogo contou até mesmo com a assessoria de pilotos reais para entregar uma experiência mais realista. O game traz detalhes do tráfego aéreo em tempo real, ao utilizar dados do Bing Map para recriar os ambientes de voo de todo o planeta. Kinect. Apresentado pela Microsoft em 2009 com o nome de Projeto Natal, o Kinect foi desenvolvido para rivalizar diretamente com o Nintendo Wii, porém ele foi muito mais além, eliminando completamente a necessidade de controles, usando o próprio corpo do jogador para realizar movimento. Com sensores de movimento aliados a uma câmera de detecção 3D, o aparelho reconhece as movimentações do corpo com uma ótima precisão. Particularmente, eu gosto muito do Kinect, mas ele não foi tão valorizado como deveria. E por último, Game Pass. O Xbox Game Pass é um serviço da Microsoft que oferece uma grande variedade de títulos para donos de Xbox e PC, como se fosse um Netflix dos jogos. Ele se destaca por praticamente não possuir concorrentes no Brasil. Por causa disso, muitos jogadores têm levado em consideração o acesso à plataforma na hora de escolher em qual sistema jogar videogame. A Microsoft diz que são mais de 100 títulos incluídos no catálogo, porém, para ser mais preciso, a lista já conta com 400 games, entre PC e console. O serviço da Microsoft permite que os games sejam jogados somente enquanto houver uma assinatura válida, e essa assinatura pode ser tanto mensal, 3 meses, 1 ano, etc. E finalizando, a Microsoft possui uma gigantesca variedade de produtos e serviços. Além desses do qual citei, temos o Edge, o OneDrive, o Teams, o Azure e muitos outros. O Xbox no Brasil. O Xbox 360 chegou no Brasil em meados de 2006. Nessa época, a indústria brasileira de games estava dominada pela pirataria.
Um péssimo cenário para uma indústria estreante sem tradição no mercado de jogos. Mesmo assim, o Xbox 360 marcou história em nosso território, sendo um dos videogames mais vendidos e fazendo parte do crescimento da cultura gamer no Brasil. A Microsoft anunciou a chegada do console no Brasil na sexta edição do evento E3, uma importante conferência no mercado de jogos. O anúncio feito por Bill Gates foi um motivo de esperança para o cenário brasileiro que sempre estava atrasado quando o assunto era tecnologia. As empresas não davam muita importância para o nosso país, mesmo ele sendo um dos maiores consumidores de tecnologia e de cultura pop no mundo. Mesmo assim, a Microsoft arriscou e lançou o Xbox 360 no Brasil, e foi um grande sucesso. Com certeza hoje temos um mercado brasileiro de games antes e depois do Xbox 360, e o público tem uma grande consideração pela Microsoft por ter arriscado e lançado seu videogame aqui no nosso país. O Windows é um sistema operacional de interface gráfica multitarefa. Isso significa que podemos trabalhar com vários programas de forma simultânea. Um dos sistemas operacionais mais vendidos e utilizados no mundo teve a sua primeira versão, a 1.0, lançada em 1985. A versão 3.0 fez mais sucesso e começou a ser lançada em 1990. Existem outros softwares e aplicativos da Microsoft com o nome Windows, como o Windows Media Player e o Windows Media Center. A principal função do sistema operacional é fornecer uma interface agradável para tarefas do cotidiano, a integração com diversos programas, além da segurança e estabilidade. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni e vou falar um pouco da atuação da Microsoft. Bom, todos nós sabemos que a Microsoft é uma empresa transnacional, e no caso, as empresas transnacionais são empresas onde as atividades se realizam em diferentes nações. E retornando à Microsoft, no caso no cenário nacional, ela é uma empresa que tem a missão de inspirar e convidar os colaboradores a fazerem parte de uma equipe dinâmica, onde eles possam desenvolver todo o seu potencial pessoal e profissional. E dentro dessa missão, ela tem como valores a integridade, honestidade, abertura e respeito. Dentro disso tudo também, a Microsoft ela tem 9 filiais no Brasil e possui fábricas que ajudam na construção de seus produtos, no caso consoles, mouses, teclados, tablets, celulares, laptops, etc, etc, etc. E dentro disso tudo, é até algo que aumenta mais a diversidade na área da informática, que também é uma área que está um pouco escassa. Bom, a Microsoft ela tem um projeto chamado Microsoft Mais Brasil. Esse projeto tem como foco apoiar o crescimento inclusivo por meio de tecnologias e qualificação para mais de 5,5 milhões de brasileiros. No caso, esse projeto ele servirá para ajudar pessoas a terem uma qualificação para uma determinada área. Por exemplo, eu vou utilizar o exemplo da informática. A informática é uma área que abrange diversos setores do Brasil, do mundo, afora, até em diversas partes do mercado. E dentro disso tudo, a Marda oferecer uns cursos que ajudará a pessoa a ter a qualificação na área que ela quer. Olá, eu sou a Yasmin e eu vou falar algumas curiosidades sobre a Microsoft. Bom, a primeira curiosidade é que no início a Microsoft não se chamava Microsoft, o nome era hifenizado, ou seja, Micro-Soft, e foi dado por Paul Allen, também fundador da Microsoft. Allen pensou nesse nome por causa dos recém-chegados microprocessadores. Ele queria criar um software para eles, que seria um microprocessor software, ou seja, Microsoft. A segunda curiosidade é que antes da Microsoft, o Bill Gates e o Paul Allen criaram o Tref-O-Data, que era uma empresa criada com o intuito de usar computadores para processar informações sobre o trânsito que eram coletados dos equipamentos instalados nas ruas de Seattle. Bom, ao contrário do que se imagina, a primeira versão do Office não foi criada pelo Windows. Ela foi desenvolvida para o lançamento do Macintosh em 1985 e o Windows só foi lançado anos depois. Bom, a última curiosidade é que o Windows 3.0 foi o primeiro sistema operacional da empresa. Ele foi lançado em 1990 e contava com 16 cores, mas ainda era necessário utilizar o MS-DOS para chegar até o Windows de fato. Sem dúvidas, é impossível de se falar em tecnologia sem citar a Microsoft. Ela é uma referência no mercado e está sempre buscando trazer novas inovações e tecnologias. Nesse trabalho, nós podemos conhecer um pouco mais sobre a empresa, o que ela é, alguns produtos que ela oferece, outras marcas relacionadas a elas, como a Xbox, por exemplo, o Windows, seu sistema operacional, as indústrias no Brasil e algumas curiosidades sobre a empresa.